Kim Jong-un finaliza uma reunião de 5 dias com o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, garante 3 objetivos principais para 2024 e fala de uma provável guerra contra os Estados Unidos e diz que é impossível uma reunificação com a Coreia do Sul. Vamos discutir um pouquinho também, pessoal, palavras do Putin de Ano Novo, garantindo que a Rússia não recuará depois de ter feito mais um ataque à Ucrânia próximo da região de Kharkiv, com uma resposta aos ataques que os ucranianos fizeram em resposta aos ataques que os russos fizeram. A gente não pode esquecer também, galera, que a Rússia convocou uma reunião da ONU e teceu uma série de críticas, não só contra a própria ONU, mas principalmente contra a República Tcheca e também o Reino Unido. Por que será, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre críticas que o Benjamin Netanyahu fez à África do Sul por ter denunciado Israel por crimes de genocídio, né? Contra os palestinos. Lembrando que o Netanyahu falou quando que ele acha que a guerra vai acabar. E também, pessoal, a gente teve um conflito gravíssimo entre os Houthis e os Estados Unidos na região do Mar Vermelho. Eu diria que foi o primeiro conflito direto com abertura de fogo entre Estados Unidos e os Houthis desde o princípio que os Houthis declararam guerra contra Israel. O que de fato vai acontecer? Lembrando que os Houthis são grandes aliados do Irã. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal isso é meu trabalho, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix. Se não puder, pessoal, não quiser, sensacional. Seu like, engajamento e presença já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Pessoal, e aliás, né, desejo pra vocês um excelente ano novo, tá? Sempre trazendo notícias aqui, né? Vamos acabar 2023 desse jeito e começar 2024 da mesma maneira. Pelo menos, né? É o que eu pretendo aí pra esse ano novo. Belezinha? Pessoal, então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, pessoal, relevante está ligado à reunião que o Kim Jong-un, atual mandatário da Coreia do Norte, realizou com o Partido dos Trabalhadores local, com o Comitê Central. Eu diria, pessoal, que de notícias mais importantes, ele garantiu 3 objetivos centrais, que é a fabricação de mais drones de ataque, muito possivelmente fazer algum tipo de dissuasão ou até mesmo ataque, quem sabe, contra os sul-coreanos, mas também contra os japoneses. Garantiu também, pessoal, mais 3 novos satélites espiões sendo lançados em 2024. Aqui acho interessante, cara, a gente dar uma pausa, né? Porque a Coreia do Norte, ela teve o lançamento de alguns satélites espiões que foram um redundante fracasso, só que depois que o Kim Jong-un fez a visita ao Putin, houve troca de tecnologia por parte da Rússia. A Rússia forneceu tecnologia de satélite, tecnologia nuclear, e em troca a Coreia do Norte garantiu também armas, artilharia, munições para os russos. Foi um ganha-ganha aí pros dois lados, né, entre o Kim Jong-un e o Putin. De novo, tudo por debaixo dos panos, tá? Nada foi de fato oficial. E a gente teve também, pessoal, a questão de desenvolvimento de tecnologias inovadoras para guerra eletrônica. Esses são os objetivos do Kim Jong-un. Ele ainda garantiu, pessoal, que a Coreia do Sul não tem mais o objetivo de reunificação das duas Coreias. Lembrando que Coreia do Sul e Coreia do Norte, em tese, pessoal, ainda estão em guerra, porque a guerra começou na década de 50. Em 53, não houve o fim da guerra, mas sim um armistício, um cessar-fogo, e de fato nunca teve um tratado finalizando esse conflito. Então pensava-se talvez uma unificação. Ele garantiu que não, porque hoje a Coreia do Sul trata os norte-coreanos como os principais inimigos geopolíticos. Então acabou, segundo ele, né? A Coreia do Norte tentou fazer uma série de políticas de aproximação ao longo da história, segundo o Kim Jong, claro, tá? E a Coreia do Sul, ela nunca aceitou. E garantiu, pessoal, também que os Estados Unidos representa uma série de tipos de ameaça para os norte-coreanos, inclusive uma ameaça nuclear. E que para o exército norte-coreano se preparar para um eventual conflito, se preparar para a guerra, inclusive com uma resposta nuclear. Vale lembrar que o Kim Jong garantiu, pessoal, que nesse momento a tensão está a maior dos últimos anos, quem sabe das últimas décadas, porque há navios, submarinos nucleares estacionados no porto de Busan, bombardeiros B-52 mandados pelos Estados Unidos e uma tentativa de política de desnuclearização da Coreia do Norte em conjunto, né, com a tríade ali, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Ou seja, eu diria que a mensagem de Ano Novo foi uma mensagem bastante agressiva do Kim Jong-un,
Claro, pessoal, ele fala, né, que é tudo para manutenção da sua soberania. Pessoal, mas você acha que existe um medo, assim, de um possível ataque dos Estados Unidos? Eu acho que nem ao céu, nem ao mar aí, né? Nem 8, nem 80, geopolítica é o mundo da hipocrisia. É óbvio que o Kim Jong-un, ele utiliza essa retórica para se fortalecer internamente, inclusive junto ao partido, ou seja, não questionem o poder. A gente precisa de uma unidade para combater esses inimigos externos, mas é fato também, pessoal, que caso o Kim Jong-un não tivesse esse poderio nuclear, esse hard power, né, que a gente chama em geopolítica, será que ele continuaria no poder? Ele, inclusive, sempre compara, né, fala assim, olha, a gente não pode desnuclearizar a Coreia do Norte, porque o Kim Jong-un, eu, não posso ser o novo Muammar Gaddafi. O Gaddafi, na Líbia, fez política de aproximação com o Ocidente, tudo tal, com promessas bonitinhas. Quando começou a Primavera Árabe, a primeira coisa que o Ocidente fez foi partir para cima do Muammar Gaddafi, apoiar o grupo de rebeldes que acabou até mesmo matando o líder, entende? Então, muito possivelmente, se o Kim Jong-un não tivesse o seu arsenal nuclear e desenvolvimento aí de satélites espiões, etc., muito possivelmente ele talvez não estaria no poder. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado ao Putin. O Putin deu ali, né, as suas declarações de ano novo e na prática, pessoal, ele se recusou a falar o nome da Ucrânia, embora tenha falado indiretamente uma série de vezes, chamando os seus soldados de herói, garantindo, por exemplo, né, não só da Ucrânia, mas com os Estados Unidos, que a Rússia conseguiu exercer as tarefas mais difíceis e que nenhum tipo de força foi capaz de dividir a sociedade russa e falou, inclusive, galera, que nesse momento, né, a Rússia jamais recuará. Então, tudo que ela conseguiu avançar, ela não vai perder. Falou, claro, da guerra, acho que é uma coisa que, de novo, né, vai ter eleições na Rússia no que vem, a gente sabe que essa questão de guerra aumenta bastante a popularidade, é fato, mas ele falou também bastante da questão da família, e de novo colocando a Rússia como acima da moral ocidental, falando que os valores russos, a moral russa, ela é muito superior à moral ocidental. A gente sabe, pessoal, que a Rússia, não só a Rússia, né, mas eu diria quase a sociedade oriental como um todo, vê esse tipo de cultura, vamos generalizar, cultura woke, como uma coisa muito negativa para a sociedade. Tanto que países como Hungria, como Polônia mesmo, a Rússia também, proíbe, pessoal, a vinculação de alguns tipos de materiais ocidentais que supostamente estimulariam um comportamento mais ocidentalizado, vai? Então ele pregou muito nessa questão da destruição dos valores do Ocidente e que ele, como líder da Rússia, vai impedir que isso aconteça no país. Vale lembrar, pessoal, que ontem a gente teve um ataque que aconteceu em Belgorod. Inclusive, esse ataque foi uma resposta a um ataque que a Rússia fez, que destruiu maternidades, shoppings, etc. Só que esse ataque que a Rússia fez foi por conta de um ataque que a Ucrânia tinha feito a uma base russa na Crimeia. Crimeia, que era território ucraniano. Ou seja, se eu começar a falar, né, foi resposta, enfim, né, tá, vocês entenderam qual que é a lógica, né? Mas a Rússia considerou que esse ataque que aconteceu em Belgorod, ele foi feito inclusive contra civis. E por isso convocou um Conselho de Segurança da ONU. E, aliás, falou palavras bem duras, tá? Até mesmo contra Antônio Guterres, que é a liderança da ONU. Falou, poxa, o Antônio Guterres não critica tanto a posição de Israel na faixa de Gaza? O que a Ucrânia fez agora foi um ataque deliberado contra civis, inclusive com armas, com as munições cluster, né? Ou seja, com as bombas de fragmentação, que são proibidas pela comunidade internacional de serem utilizadas contra civis. Pessoal, de novo, tá? Ah, entendi. Então a Rússia é boazinha e a Ucrânia é malvada. Galera, a Rússia já fez coisa... A Rússia atirou num shopping recentemente, né? Misturou num shopping, tá? Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Mas é fato, pessoal, que a Rússia, ela utilizou, né, esses ataques que foram feitos em Belgorod para cobrar uma posição mais enfática da ONU. Cobrou também a República Tcheca, que foi o país que forneceu este tipo de armamento, chamando o país de covarde, porque não aceitou a solicitação russa de participar da reunião, e falou que quem estava por trás de tudo isso, Estados Unidos e Reino Unido. E aproveitou bastante para bater no Reino Unido, falando que o Reino Unido e os Estados Unidos percebem que a Ucrânia não consegue vencer no campo de batalha, e agora estimula atentados terror contra a população russa como forma de conseguir os seus objetivos. A Rússia fez ataques em Kharkiv, alega que foram somente em posições de comando e posições militares. A Ucrânia falou outra coisa, né, que pegou também em civis e tal, e mais ou menos por aí, galera, que tá o conflito, tá? Muito possivelmente por conta disso, a Ucrânia também vai responder, e a gente vai começar 2024 com um conflito Rússia e Ucrânia bastante forte.
Benjamin Netanyahu, pessoal, respondendo ali às críticas da África do Sul, aliás, até mais que as críticas, né? A África do Sul, ela abriu um pedido de investigação contra Israel por crimes de guerra, por genotranã, contra os palestinos que ocupam a faixa de Gaza. Falando, pessoal, que as mais de 20 mil mortes foram mortes deliberadas que poderiam ter sido evitadas e que o objetivo de Israel é tirar os palestinos daquelas posições da faixa de Gaza, ou seja, um genotranã. O Benjamin Netanyahu falou que é uma covardia da África do Sul e inclusive garantiu que não são os israelenses que praticam esse tipo de atentado. Inclusive falou que quem partiu primeiro para o ataque foi o Hamas. A gente já discutiu, cara, exaustivamente, né, sobre isso, não vou ficar falando tudo de novo, tá? Mas que quem partiu para cima primeiro, segundo o Benjamin Netanyahu, foi o Hamas e que Israel, se pudesse, aliás, se quisesse, já teria eliminado todos os palestinos. Agora, se o Hamas pudesse, será que todos os israelenses estariam eliminados? Entende a diferença pro Benjamin Netanyahu? Então ele garante, galera, que não é o objetivo de Israel, é apenas o objetivo de defesa, que quem quer praticar um genocídio contra os judeus, na verdade, é o Hamas. Quando foi perguntado sobre o futuro do conflito, ele deixou bem nítido: olha, a guerra ainda vai durar bastante meses. E para finalizar, pessoal, a gente sabe que os Houthis estão lançando uma operação contra Israel, bloqueando navios comerciais que queiram fazer algum tipo de negócio com o território israelense. Já praticaram sequestros, ataques e por aí vai. Tanto que uma série de embarcações hoje não estão mais navegando no Golfo de Aden, no Estreito de Bab al-Mandeb e também no Mar Vermelho, e estão fazendo o contorno pelo continente africano. Um contorno que pode durar de 8 a 10 dias a mais do que se passasse pelo Canal de Suez, só para evitar aquela região que tem ataque dos Houthis e Iemenitas e também de piratas da Somália, tá? Ou seja, causa um impacto econômico. A gente teve um navio chamado da empresa Maersk, que estava navegando por aquelas posições. E a gente sabe que os Estados Unidos fez uma operação chamada de Guardião da Prosperidade, com embarcações americanas e alguns também aliados ocidentais. Essa embarcação da Maersk estava passando por ali quando ela foi cooptada, ela foi, vamos colocar, cercada por algumas embarcações dos Houthis, que tentaram fazer o sequestro. Sirenes foram disparadas, e aí a gente teve, pessoal, helicópteros tanto do porta-aviões Eisenhower como do destroyer Gravely dos Estados Unidos, que foram para aquelas posições e deram alertas, advertência para que os Houthis se afastassem daquelas embarcações. Os Houthis continuaram atirando não só contra a embarcação da Maersk, mas também contra os helicópteros americanos. Os helicópteros americanos responderam e das 4 embarcações que ali estavam, afundaram 3 e uma conseguiu fugir. A gente não tem exatamente o número de mortos, né, dessa operação, mas estima-se, pelo menos informações preliminares, que 10 Houthis foram mortos. Ou seja, os Houthis não estão para brincadeira. Eles estão fazendo uma brigada armada, isso foi na semana retrasada, tá? Que vai se deslocar em direção à faixa de Gaza para a luta terrestre contra Israel, segundo os Houthis, tá? Não há garantia sobre isso, palavra dos Houthis. E anunciaram guerra contra Israel e estão cooptando, galera, contra a Operação Guardião da Prosperidade. Os caras atiraram contra helicóptero americano que estava posicionado em porta-aviões dos Estados Unidos, entende? Os caras não estão pra brincadeira. E fizeram uma troca de tiros ali, que saíram perdendo, claro, né, contra os americanos. Mas muito possivelmente isso vai engajar algum tipo de resposta mais efetiva do Irã, da Síria, do Hamas, da Jihad Islâmica e de outras posições do eixo da resistência, como é denominado pelos iranianos. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Um ótimo 2024 pra vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.